Olá a todos, estamos aqui com o Padre Miguel Pedro Melo, o coordenador do Ano Inaciano. Ano Inaciano que está prestes a chegar ao fim, agora no dia 31 de julho, que será a festa de Santo Inácio e que será comemorada localmente em cada comunidade inaciana com a Eucaristia. Queria conversar um bocadinho aqui com o Padre Miguel Pedro para perceber um bocadinho como é que correu este ano e o que é que podemos levar também destes 14 meses de festa. Começava exatamente por te perguntar isso. O que é que fica deste ano? Que acontecimentos e que dinâmicas é que marcaram a nossa província e a companhia no mundo inteiro, porque isto foi um acontecimento universal nesta comemoração dos 500 anos da conversão de Santo Inácio? Esta comemoração foi proposta a toda a Companhia Universal com umas palavras muito particulares do Padre Arturo Sosa, quando na sua carta de comemoração deste ano, ou de início, de convite a essa comemoração, dizia que estávamos convidados a recordar as raízes espirituais da conversão de Inácio e os frutos que elas deram em tantos e variados contextos, para também, a partir daí, aprofundarmos a nossa. E por isso há aqui claramente um dinamismo que tem a ver com revisitar uma história e de alguma maneira permitir que essa história nos toque. É quase como se fosse o convidar a olhar a história de Inácio como se fosse um clássico, não é? E os clássicos são sempre histórias que se podem continuar a ler, porque são histórias nas quais nós nos sentimos implicados na experiência de ferimento, na experiência de que Deus pode abrir caminhos em todos os lugares e, em concreto, neste ferimento de Inácio que lhe permitiu também um caminho interior e um caminho de descoberta de possibilidades de viver com outros, entregue a Deus. É curioso, ainda mais, reparar que quando o Ano Inaciano foi lançado, ainda não se falava de pandemia, e com o passar do tempo o ferimento também abrigou esta realidade. Exatamente, e por isso também há aqui um lugar de muita hospitalidade dentro deste revisitar, que é um revisitar que tem que ser pessoal. Pronto, e acho que isto é uma dinâmica que tem que passar por um pessoal individual, mas também comunitário e institucional. E acho que todas as dinâmicas que se propuseram neste ano tentaram-nos ajudar nas várias obras, mas também pessoalmente, através de .sj promoveu o retiro online, ou seja, também este individual pessoal, imensos retiros que foram dados em Portugal e em muitos sítios do mundo, mas no caso concreto na nossa província, de exercícios também muito tocados por este lema do Ano Inaciano, de ver novas todas as coisas em Cristo, quase como síntese da experiência espiritual de Santo Inácio, até coisas mais comunitárias ou mais nacionais, mais provinciais e mais internacionais, que nos ajudam um bocadinho a fazer esta releitura e a ver como é que ela também pode trazer frutos para nós. Acho que esta é assim a dinâmica fundamental deste ano. Queres assinalar um ou dois momentos assim mais importantes deste ano? Sim, começaria por assinalar o início, no dia 20 de maio do ano passado, como uma possibilidade, sobretudo, das várias obras também se reconhecerem na sua diversidade. Acho que esta foi provavelmente assim uma grande tónica, tanto deste como do outro evento que falarei, que é obviamente o dia 12 de março, mas nesta primeira Eucaristia de início, todas as obras tiveram assim uma oportunidade para haver um reconhecimento mútuo, através de um encontro, câmara. Através de uma câmara. Na altura estávamos também a descobrir o Zoom e a partir daí houve esta oportunidade de todas as obras saberem o que é que faziam e saberem um bocado em que âmbito é que se moviam, e como a espiritualidade inaciana, recorrendo aqui às palavras do Padre Geral, dá frutos em contextos tão diversos. E depois o dia 12 de março, que foi esta oportunidade de todos estes diferentes lugares que se reconheceram anteriormente se reunirem e virem em conjunto para fazerem uma experiência comum de que, apesar da muita diversidade que também estava espelhada até nos programas matinais do dia, havia claramente um caminho comum que tinha quase como espaço eloquente a Eucaristia como modo de vida, não só como uma celebração ritual, mas como modo de vida, e que também ficou como um marco especial no ano, não só como evento, mas também como experiência comunitária. E foi engraçado porque partimos do Zoom para o presencial, não é? Exato. Fizemos o final da festa um bocadinho todos juntos. Além destes acontecimentos e vivências que marcarão a memória coletiva, não é? Enquanto província, enquanto companhia, mas também a de cada um que passou por esta experiência, processos é que sentes que é para permanecer e que começaram agora e que devem perdurar para além deste ano?
O Papa fala muito nos processos, não é? Nós Exatamente. também falamos muito nos processos. O que é que isto quer dizer? A mim parece-me que há claramente um processo, começando assim por algo mais elementar, que tem a ver com revisitar as fontes do nosso entusiasmo através da memória agradecida. Portanto, a memória agradecida refiro-me aqui a Inácio e a revisitar Inácio. As fontes do entusiasmo refiro-me quase à necessidade de, numa sociedade um bocado cansada, sermos capazes de nos deixarmos entusiasmar, não simplesmente porque temos um grande slogan, ver novas todas as coisas em Cristo, por exemplo, mas porque pertencemos a uma história comum e quando revisitamos Inácio com esta ótica, de facto há outras energias, há outro entusiasmo, há toda uma coincidência de mentalidades que pode surgir porque mesmo em obras diferentes sabemos que estamos a colaborar e a fazer algo comum. E isso foi muito forte este ano, tanto em paróquias como nos colégios, como no Centro Cultural Brutéria, como nos centros universitários, etc. Havia o sentido de uma pertença comum a uma história. E muito mais do que fazer só grandes eventos, também por várias questões, contingências do ano, mas a verdade é que o sentido de que estávamos a deixar-nos inspirar por uma pertença à conversão de Inácio foi uma realidade e isso é um lugar a revisitar, não é? Ou seja, houve uma fonte de entusiasmo no sentido de pertença a uma história comum. Por outro lado, também me parece que esta maleabilidade da história de Inácio, sempre que nos focamos na história de Inácio, muito à luz de aquilo que ele era e de repente o que ele passou a ser. Mas este processo da conversão contínua é provavelmente uma chave de leitura nova de Inácio. Provavelmente também é muito mais acolhedora para aquilo que é a vida real de todo o cristão que se sente num convite constante à conversão contínua e quando simplesmente vê o processo o momento inicial e o produto acabado, muitas vezes pode se sentir um bocado sem lugar, dizer pronto, aquele é o ideal e eu estou aqui. Mas de repente olhar para um Inácio em processo de conversão constante é um dinamismo ao qual temos que olhar. E depois diria a colaboração comum entre as várias obras e entre a Companhia Universal, porque de facto houve aqui uma coincidência muito, muito grande, confluência de esforços entre todos, obras entre jesuítas e leigos, que é um dinamismo já a acontecer, mas acho que este ano nos deve chamar a ter maior atenção acerca desse dinamismo que já é real. Portanto, como é que havemos do secundário, como é que havemos de ir por aí. Não é? Sim. Muito bem. O momento-chave para a vivência deste tempo foi o tal momento doloroso na vida de Inácio, que é a bala de canhão, que gerou todo o processo interior posterior. Mas o Padre-Geral pede-nos agora, neste final de ano inaciano, que passemos desse momento da ferida, da bala, não é? Da ferida do coração, para um momento mais aberto ao coração de Jesus, uma coisa mais diferente. Queres explicar um bocadinho essa ideia, que se calhar para alguns é um bocadinho ainda pouco clara? Como é um mistério, nunca será inteiramente claro. Sim, esta passagem ao coração de Cristo, ao coração ferido de Cristo, tem muita história por trás e é muito difícil assim resumi-lo de maneira muito fácil, mas é curioso, pronto, que passamos de uma ferida de Inácio à ferida de Cristo. E é muito mais do que fazer aqui uma coleção de feridas em que começamos na de um santo e acabamos na ferida de Deus e pronto, e parece que é aqui uma ascensão de ferida em ferida até à ferida melhor. É muito mais do que isso, não é? Até porque a ferida do coração de Cristo costuma-se chamar, na tradição cristã, o coração aberto, que é muito mais do que o coração apenas ferido. Ferida é quase uma constatação física, a abertura é de outra ordem de leitura. E provavelmente há aqui um caminho a ser traçado entre a ferida existencial e aquilo que é uma abertura, ou fazer com que as nossas feridas se tornem aberturas, e isso provavelmente como síntese do que significaria ver novas todas as coisas em Cristo, ou seja, ferimentos há muitos, não é? O padre Inácio Telechea, no livro Inácio Só e a Pé, diz que houve muitos feridos em Pamplona, mas que só um deles é que fundou a Companhia de Jesus. Eu acho que isto é muito taxativo no que se refere a pensar que, de facto, feridas há muitas. A questão é como é que as lemos e como é que as acolhemos a ponto de se tornarem aberturas quando nos sentimos feridos e somos capazes de acolher outro que também faz essa experiência, etc. Portanto, como é que a ferida se torna lugar de hospitalidade. E aqui o coração de Cristo é o símbolo disso, não é? O símbolo de
um coração que se faz hospitalidade para todos os outros. É muito mais do que simplesmente um coração que está assim ferido simplesmente pela rejeição da humanidade, mas é um coração que se torna hospitaleiro e é um modo de ver e de sentir a realidade. E provavelmente é aí que somos convidados. Se calhar faço só uma pequena analogia, não é? Quando nós olhamos para a Gioconda do Leonardo da Vinci, fica-nos o sorriso, e o sorriso é um detalhe daquela pintura. Mas é aquilo que capta e é aquilo que quase sintetiza a totalidade da pintura. Quando olhamos para Cristo, o coração não é tudo, é um detalhe, mas é um detalhe que sintetiza o todo de quem é a pessoa de Jesus. E é por isso que muitas vezes, até alguns autores antigos, coração de Jesus e Evangelho significam a mesma coisa. Porque aquilo é o Evangelho, é o centro, é a maneira de sentir. É muito mais do que ter uma devoção pelo coração de Jesus como objeto, mas é pedir para termos a espiritualidade, a visão do coração sobre todas as coisas. E, portanto, mas isso, ou seja, o Padre Geral propõe nesta missa final de Santo Inácio que todas as obras e que todas as comunidades consagrem a sua missão ao coração de Jesus. Mas esta é, no fundo, esta devoção do coração de Jesus é uma devoção antiga e que está, no fundo, confiada institucionalmente à Companhia de Jesus. Como é que nós já vivemos isso na nossa vida apostólica? Como é que isto perpassa toda a dinâmica da Companhia? É verdade que esta espiritualidade, historicamente, está muito ligada ao século XVII, num momento particular, a ligação entre estas duas pessoas que são Santa Maria Margarida Alacoque e o padre Cláudio de la Colombière, jesuíta, que fica assim muito ligado a esta devoção e depois à maneira como mais tarde a Companhia vai acolher através do apostolado da oração, agora a Rede Mundial da Oração do Papa, toda esta espiritualidade e a sua propagação. Mas a verdade é que se olhamos aos exercícios espirituais, quando Inácio nos fala do conhecimento interno de Cristo, dos seus sentimentos, etc., quase como um olhar a partir dos sentimentos de Cristo, como nos chama também São Paulo, de facto temos aí imensa matéria-prima que já se encaminha para este tipo de olhar a pessoa de Jesus. Agora é verdade que com o passar do tempo a Companhia se foi ligando muito fortemente a isto também por questões históricas, num tempo em que também a Igreja estava a ser assolada por esta heresia na altura do jansenismo, que punha muitas interdições ao acesso aos sacramentos por uma espécie de legalismo puritano que tentava pôr barreiras à misericórdia de Deus. De repente, a visão do coração de Jesus, focando-nos outra vez nos sentimentos de Cristo como maneira de olhar a realidade e olhar o mundo, falávamos de uma outra narrativa muito mais ligada à pessoa de Jesus e muito mais ligada a uma visão, é isso, de uma iniciativa de Deus em amar-nos primeiro, antes de nós nos tentarmos expor em qualquer categoria de paridade com Deus, que seria um contrassenso. E por isso tem tudo a ver com aquilo, não só que é a espiritualidade inaciana, mas que é a espiritualidade bíblica, que é o sentido da alegria de dizermos somos salvos antes de termos feito alguma coisa, o que não dispensa de fazermos alguma coisa, mas de percebermos que há um amor primeiro, e acho que vai em sintonia com muita coisa. E está muito ligado também à questão da misericórdia, não é? Certo. E este é um Papa da Misericórdia. Como é que podemos ligar também esta devoção ao momento atual que vivemos enquanto Igreja, a nível internacional, universal? Sim, acho que aquilo que traz vida ao cristianismo e aquilo que faz uma realidade digna de encarnar em cada tempo é acreditarmos que a experiência deste amor primeiro de Deus é uma urgência recordá-lo em cada tempo, diante de qualquer circunstância que seja. O nosso contexto em particular é um contexto polarizado e é um contexto com muitos desejos também de um certo restauracionismo, como falava o Papa Francisco numa conversa com as revistas culturais dos jesuítas, mas é claramente um contexto polarizado, seja por aqueles que gostam de restaurar um passado idealizado ou de afirmar que o presente é que é. Não só na Igreja, não mas só na Igreja, exatamente. Não é? E de facto, contra toda a polarização, acho que aquilo que o primeiro anúncio do cristianismo é dizer a polarização quase que não faz sentido, porque todos somos pecadores e todos fomos amados. Portanto, este é o ponto de partida.
Não quer dizer que todos tenhamos um código moral igual, mas que todos sentimos que há uma necessidade de mudança e de crescimento. E todos somos amados, e de facto este coração é um símbolo exatamente dessa união, ou se quiserem, quase citando aqui o grande dramaturgo francês, o Gabriel Marcel, que dizia: antes sequer de pensarmos na comunhão dos santos, reconheçamos a comunhão dos pecadores. Estamos todos unidos aí, neste desejo de mudança, não é? Neste mundo quebrado de que ele fala, o Gabriel Marcel. E a mim parece-me que o coração de Cristo tem esta força simbólica de nos chamar a isso através de olhar para o amor de Jesus pela humanidade, dos sentimentos de Jesus pela humanidade, convidar-nos a uma missão de compaixão pelo mundo, a partir destes sentimentos de misericórdia, de proximidade. E é exatamente essa a revolução mais fundamental do mistério cristão. Portanto, não me parece ser uma espiritualidade muito complexa, mas é simplesmente assumir o básico da fé cristã a partir deste símbolo fortíssimo, que é o símbolo de um coração que não é só ferido, que é aberto. E parece-me que aí reside também muito a sua força. Muito bem. Então agradeço ao Padre Miguel Pedro aqui esta conversa sobre o ano inaciano, que faz aqui no fundo um apanhado, mas que também nos relança muito para o futuro e para o que aí vem. E deixamos o convite que participem todos nas missas de Santo Inácio nas vossas comunidades e que também revisitem um bocadinho esta devoção e conhecer melhor, para também pôr em prática mais esta espiritualidade. Boa tarde a todos. Obrigada, Aniceto. Muito obrigado.